Bom, lá no Senado segue a discussão para a promulgação da PEC dos precatórios. A gente falou bastante sobre isso aqui no Expresso da Tarde já. A gente lembra, né, que uma parte será aprovada hoje, outra parte do texto que foi alterada pelos senadores vai voltar para a Câmara dos Deputados. Mas muita gente não sabe também que quando a gente fala de precatórios, a gente também pode falar de investimentos, do mercado de precatório. A gente vai entender um pouquinho melhor disso agora. A gente recebe aqui no Expresso da Tarde, aqui nos estúdios da TC Rádio, o Fúvio Rebouças. Ele é fundador da Jequitibá Investimentos. Fúvio, obrigado por atender o convite aqui da TC Rádio. Tudo bom? Boa tarde. Boa tarde, Medina. Eu que agradeço o convite para a gente poder conversar um pouco sobre esse mercado. É um mercado que tem os seus desafios, mas que nós entendemos que, bem trabalhado, pode ser um produto bastante interessante. Maravilha. Então acho que eu já vou iniciar a conversa perguntando como é que funciona esse mercado. De qual forma o precatório vira um investimento? Qualquer ativo judicial pode ser negociado, Fulvio? Como é que funciona? Vamos fazer uma distinção em primeiro lugar, porque o precatório, na verdade, o precatório é uma requisição de pagamento, né? Uma modalidade de pagamento que é o último estágio de uma disputa judicial que tem o seu desfecho favorável àquele particular, seja pessoa física ou pessoa jurídica, num litígio em face do Estado. Então, a última etapa, antes do pagamento propriamente dito, é a inscrição daquele crédito em pagamento, em programa de pagamento, em um orçamento fiscal, seja do município, seja do Estado, seja da União. Então, é uma das modalidades de ativo judicial. Nós temos ativos judiciais trabalhistas, cíveis, de disputas aí entre particulares, com o Estado novamente, enfim. Existe uma gama bastante variada de ativos judiciais. E o precatório é o mais conhecido deles, né? A gente chama de precatório a modalidade de pagamento e é bastante conhecida. A forma, na verdade, de a gente fazer um investimento, ela é, na sua forma, na sua formatação, bastante simples. É a aquisição de um direito sobre aquele crédito com deságio, antecipando aquele recebível por parte do interessado em investir para com o credor. E aí, com essa antecipação, nós temos que fazer uma precificação para verificar qual é o seu interesse, qual é a sua necessidade ou o seu interesse de ganho. E a partir daí você faz a apresentação de uma proposta desagiada e espera a realização e o pagamento daquele ativo. Certo? Por que uma pessoa que possui um ativo desse, um ativo judicial, ele decide se desfazer dele? Quais são as vantagens que ela tem? Então, essa é uma questão bastante interessante, porque um dos papéis da Jequitibá é justamente desmistificar essa ideia de que o mercado é um grande vilão, é o lobo mau da história, que quer vampirizar e que, portanto, ele quer se aproveitar de uma condição de vulnerabilidade do credor original para obter um lucro absurdo, um ganho extraordinário. Isso não é verdade. Isso não é verdade. A antecipação desse recebível, ou seja, o mercado de precatórios, de ativos judiciais como um todo, de precatórios em particular, ele pode e é muito interessante para as duas partes. Ele é interessante para quem está fazendo o investimento, porque encontra um produto bastante similar à renda fixa, um FDIC de médio e longo prazo, e para a pessoa que está fazendo a cessão daquele crédito, entregando mediante pagamento para o investidor, também pode ser bastante interessante. Nós reputamos que existem dois pontos que devem ser analisados por quem gostaria de fazer uma cessão. Ou a pessoa vai fazer aquela cessão por uma premência, por uma necessidade. Eu tenho alguma necessidade financeira mais imediata e, portanto, eu tenho o interesse em fazer a cessão e receber um valor ainda que menor, ainda que desagiado, daquele ativo judicial que eu possuo. Essa é a primeira questão que surge sempre que a gente vai falar da cessão de ativos judiciais, cessão de precatórios. Não sendo uma necessidade, existe também a oportunidade. Às vezes você quer fazer um investimento em alguma outra frente, você tem que quitar um imóvel que você adquiriu, você quer trocar o seu veículo, você quer fazer o pagamento para o seu filho, para o seu neto, de uma viagem de intercâmbio, proporcionar isso para algum familiar, para algum amigo. Enfim, existe também essa questão da oportunidade. Então são os dois momentos, até antes de empreender na área, como advogado, quando os clientes
perguntavam, questionavam. "Ô, doutor, é recomendável que eu faça a cessão do meu crédito?" É uma coisa que a gente precisa. Desculpa, Maria, eu não estou me dirigindo a você aqui. Não, fique em paz. É recomendável que eu faça a cessão? É uma coisa que vai ser interessante para mim? E eu sempre falei essas duas questões. Se houver uma necessidade ou se houver uma oportunidade, vale a pena. Caso contrário, espera para a realização daquele ativo. Sim. E, Fulvio, como que funciona a precificação desses ativos judiciais? Esse também é um grande desafio, Mari. Por quê? Porque nós tínhamos um cenário anterior, que era um cenário antes da emenda constitucional, que agora a gente não deve nem falar mais PEC praticamente, que já está promulgada uma boa parte dela, né? Já é uma emenda constitucional, já está se concretizando aí como mais um ponto do nosso ordenamento jurídico. E nós temos uma situação agora posterior a essa emenda constitucional, porque ela deu uma mexida nas premissas e nos parâmetros do mercado, né? Mas a precificação, ela vai sempre obedecer ao binômio dinheiro no tempo. Nós vamos ter que fazer essa análise, nós temos que fazer uma análise do risco que envolve aquela cessão, aquela operação, e com base nessa análise daquele risco, nós vamos chegar ao valor que é o valor adequado para o investimento, né? Surgiram muitas empresas e até pessoas físicas que quiseram fazer investimentos nessa área e que acabaram saindo um pouco frustradas ou bastante frustradas, porque a precificação ela chega ao requinte de uma arte. Você precisa realmente desenvolver uma matriz bastante detalhada para não errar na precificação. A precificação, a maior, implica em que você investiu mais dinheiro do que o necessário e, portanto, você vai ter um rendimento menor do que o esperado. A precificação aquém do mercado, aquém do adequado, ela vai afugentar o interessado em fazer a cessão de crédito. Então, você, às vezes, perde a oportunidade de fazer um bom negócio. Então, realmente, é um momento mais delicado da aquisição, além de todas as outras análises, da saúde do processo, da condição do cedente, se aquele cedente realmente está em condições, ou às vezes ele tem uma super dívida trabalhista, às vezes ele tem alguma outra complicação, não tem uma certidão negativa de débito adequada, você também tem que prestar uma atenção bastante grande na precificação. Certo. Certo. Ô Fulvio, como todo investimento, você até citou assim, há riscos um investimento nesse tipo de ativo. Sem dúvida. Quais são os principais? Queria que você entrasse um pouquinho mais nesses detalhes. E quando a gente fala em investimento em ativos judiciais, mais especificamente em relação aos precatórios, a gente pensa em investimento de baixo risco, de médio risco, alto risco. Como que a gente poderia classificar? Eu classificaria como um investimento de baixo risco. Tá. Mas com a ressalva de que ele será um investimento de baixo risco se forem adotadas todas as cautelas que devem ser adotadas nesse caso. Então, começa na identificação do ativo. Você primeiro precisa identificar. Não existe uma feira de precatórios, não existe um balcão de precatórios. Existem processos judiciais espalhados nos mais variados fóruns, comarcas do Brasil, e que chegam nesse momento de tornarem-se um precatório, tornarem-se um ativo judicial. Então, o primeiro desafio é a identificação. A segunda etapa, que nós chamamos de validação, é o exame, e aí esse exame é um exame necessariamente técnico-jurídico, para verificar aquela tese que foi debatida nos autos é uma tese que prosperou devidamente? Há alguma inadequação ou há alguma imperfeição processual, seja no conteúdo, seja na forma? Superada essa parte, olha, não, o processo foi bem conduzido, ele teve um patrocínio correto, os patronos, os advogados foram vitoriosos porque realmente aquilo merecia prosperar, nós passamos à questão da precificação. E aí entram todas as questões que a gente falou com a Mari, que são aquelas questões inerentes a dinheiro no tempo. Por exemplo, vamos dar um exemplo bem claro. Um precatório do estado de São Paulo. O estado de São Paulo hoje, ele está, Medina, pagando
2003, o exercício fiscal de 2003. Então, vamos imaginar que nós temos uma defasagem temporal de aproximadamente 18 anos. Sim. Né? Então, na aquisição desse ativo, você precisa necessariamente levar isso em consideração. Quando foi a orçamentação desse valor? Quando foi a orçamentação? Em qual exercício fiscal ele está contido? Para você poder fazer a análise de quanto você tem de tempo até a realização e aí chegar no preço que você deve investir. Certo. E para finalizar, a questão da análise do cedente, seja ele uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, e aí são todas as cautelas que a gente precisa ter, as mesmas cautelas de quando você vai comprar um imóvel, um veículo, como é que está a situação e a saúde financeira daquele que está interessado na cessão. Certo. Só para informar aqui para o nosso ouvinte, o Senado Federal ele promulgou a PEC dos precatórios, a sessão lá no Congresso. Os trechos sem consenso da PEC que vão voltar para a Câmara serão apreciados na próxima terça-feira. Então a PEC dos precatórios é promulgada pelo Congresso, pelo menos parte do texto em consenso entre o Senado Federal e a Câmara dos Deputados. E é bom que a gente recebe aqui o Fulvio Rebouças, que é fundador da Jequitibá Investimentos em Ativos Judiciais. Toda essa discussão em torno da PEC chacoalhou bastante o mercado de ações. Bastante. A discussão, né, a gente até tem o Felipe Collet que participa aqui, que Sim. parecia um palavrão falar em Ele precatórios, falou porque que essa palavra já cansou, já PEC dos precatórios. por um bom tempo a gente tratou da PEC dos precatórios aqui. Como que foi pro mercado dos precatórios? Com a proposta do governo, né? Esse é um trecho que ainda está em discussão, mas o governo vai poder adiar parte dos pagamentos previstos para 2022. Qual que foi o impacto disso pro mercado, para esse tipo de investimento? Bom, falar de mercado aqui é extremamente atrevido da minha parte, porque eu estou na casa do mercado, aqui o Traders Club é o local que está reunindo sempre aqui, tanto dos seus profissionais quanto dos convidados, a nata do mercado financeiro aqui brasileiro. Então, é sempre um atrevimento, então eu vou me atrever a falar um pouquinho. O mercado se rearranja, Medina. O que o mercado precisa, eu não estou falando nenhuma novidade aqui, é de tranquilidade. Sim. O mercado precisa conhecer as regras do jogo. Sim. Então, é o único desejo, a única aspiração. Como é que nós temos que nos comportar? Como nós devemos agir? E a PEC, ela trouxe um pouco de movimentação, porque ela trouxe mudanças, e toda inovação gera necessariamente um pouco de desconforto, mas ela também trouxe aspectos positivos, porque ela inovou em alguns pontos e tentou organizar um pouco melhor esse mercado de precatórios. Então, ela criou, ou então formalizou situações que já eram situações corriqueiras, cotidianas, e que com essa redação, ou seja, essa positivação, colocar na letra da lei, ela trouxe um pouco mais de segurança também. Então, nós temos lá, por exemplo, a atuação do governo agora bastante positivada como um interessado em adquirir. Hoje, por exemplo, hoje não, mas enfim, foi promulgado agora para sanção. A partir do momento de vigência, o próprio governo federal passou a ser um player na aquisição desses créditos. Certo. Então, mediante um deságio que já está estipulado lá de até 40%, o governo é um interessado, é parte interessada na aquisição da sua própria dívida. Tá. Então, essa é uma questão interessante, uma inovação interessante. Muitas vezes a pessoa quer fazer diretamente com o próprio ente governamental, né? Trouxe também a possibilidade de esse ativo, desse crédito, ser utilizado para aquisições de bens públicos, inclusive imóveis públicos. Ou chega a utilizar o seu crédito, o seu precatório para aquisição de imóveis públicos. Entre tantas outras situações que eram situações que estavam um pouco desarranjadas e que agora, com a emenda constitucional, passam a ser um pouco melhor organizadas. Ajudou na regulamentação, assim? Ajudou. A única coisa que nós temos alguns senões com relação a alguns adjetivos. Os adjetivos sempre complicam um pouco qualquer análise, né? Sim. Tanto para o bem quanto para o mal, os adjetivos preocupam. Por exemplo, eu acho impróprio, inadequado nós falarmos em máfia dos precatórios, né? Como se houvesse uma grande organização interessada
em transformar, criar precatórios ou gerar esses ativos. Isso não existe. O precatório é a parte final, como a gente falou, de uma disputa que leva décadas muitas vezes. Eu tive processos no escritório que demoraram 28, 29 anos para chegarem à fase final e serem orçamentados Às em precatório. vezes, até infelizmente, a pessoa que tem direito não está nem mais viva, né, para receber. Infelizmente, como você mesmo colocou, infelizmente é muito comum. Ações que são ações coletivas, que envolvem, por exemplo, servidores públicos. Nós estamos falando de processos que contemplam ali 500, 600, 5 mil, 10 mil pessoas e 30%, 40% dessas pessoas não sobrevivem para ver o desfecho daquela demanda judicial. É uma situação triste. É passível de transferência como um direito para os herdeiros, mas não é a mesma coisa. Né? A gente tá recebendo perguntas de ouvintes, né, Mari Galvão? Sim, e também tem comentário no YouTube, viu? O Fábio já mandou aqui. Que interessante a entrevista sobre mercado de precatórios. Mas eu separei aqui a pergunta do Pedro Reuter, Fúvio. Ele pergunta se a Jequitibá Investimentos trabalha também com processos antes do trânsito em julgado, com base aí em histórico do resultado de demandas semelhantes, ou só nos casos em que já está na fase liquidação ou execução? Essa é a pergunta do Pedro Reuter. No nosso caso, nós trabalhamos apenas com situações que já estão com o trânsito em julgado. Não há necessidade de haver a inscrição em orçamento, ou seja, não há necessidade de haver um precatório. O mercado costuma chamar aquilo que não é precatório ainda, mas que já houve o trânsito em julgado, como creditório. Então, essa fase anterior à inscrição em orçamento é conhecida como fase de creditório. Então, é um crédito, é uma expectativa de crédito, mas ela ainda não está materializada, não está formalizada. No nosso caso, da Jequitibá, nós trabalhamos apenas com as situações que já encontraram o desfecho, ou seja, já houve o trânsito em julgado, inclusive com relação a valores, né? Já há uma definição de quais são os valores envolvidos para execução e pagamento, mas aceitamos precificar aquilo que ainda não se tornou um precatório e que um pouco mais adiante, é uma questão de tempo, de burocracia, muitas vezes judicial, se tornará um precatório. Obrigado pela pergunta, Pedro. Outras perguntas que também aparecem aqui, Fúvio, é se a rentabilidade chega a mudar, depende mais do ativo, do que é, ou durante o tempo, isso pode valer mais, pode valer menos, muda, como é que funciona isso? Com toda certeza, essa situação de rentabilidade é variável. Por que ela é variável? Porque ela depende do ativo, né? Nós estamos falando de um processo, ou de um precatório, perdão, municipal, nós temos que verificar a situação daquele município. É um precatório estadual, falei, o Estado de São Paulo paga 2003, né? Estão pagando o orçamento 2003. Há estados que estão pagando 2014, 2015. Então, há uma alteração substancial, tanto com relação à expectativa de concretização de recebimento, quanto na precificação. Sim. E, portanto, na rentabilidade. Nós estamos falando de um precatório federal. Qual é o valor desse precatório? Qual é a natureza desse precatório? É um precatório alimentar? Não é um precatório alimentar? Né? Trata-se, por exemplo, de uma desapropriação. Então, antes mesmo da edição da emenda constitucional, e agora, com toda certeza, após essa emenda constitucional ser efetivada, nós tínhamos e continuaremos a ter uma diversidade, tanto na precificação quanto na rentabilidade. Maravilha. Fúvio, obrigado, hein? Passou rápido aqui a conversa com o Fúvio Rebouças. Obrigado por participar do Expresso da Tarde, atender esse convite aqui da TC Rádio, esclarecer um pouco sobre o mercado de precatórios aqui pra gente. Grande abraço, viu, Fúvio? Até a próxima. Eu agradeço o convite, é uma honra e estou à disposição para quaisquer outros momentos a gente poder trocar um pouquinho mais de impressões sobre esse mercado. Assim, posso parecer suspeito e com certeza sou, mas além de desafiador, eu acredito que se trate de um mercado muito interessante. Ele é apaixonante. Maravilha. Obrigado ao Fúvio Rebouças, um dos fundadores da Jequitibá Investimentos em Ativos Judiciais, conversando aqui na TC Rádio.